deve estar pensando assim, né? O Andrezão não sabe que começou a gravar. Não, já sei. Eu só não sei muito bem como começar esse vídeo. Como expressar todo o meu sentimento. Como vocês estão vendo aqui, eu tô meio rouco, né? E eu tô rouco de tanto gritar aquele gol salvador do Germancano aos 51 minutos do segundo tempo. Pô, Andrezão, comemorou demais? Comemorei. Mas comemorei para extravasar o ódio, a raiva, a decepção, o desprezo que eu estava sentindo pelo aquele time até aquele momento. Estamos em mais uma final, galera. Estamos em mais uma final e isso é motivo de esperança para mim como torcedor do Fluminense. Esperança do imponderável, esperança que nas próximas 50 e poucas horas, 60 horas talvez, algo possa acontecer diferente dos nossos últimos 15 dias. É disso que vai se tratar esse vídeo aqui. Vou fazer análise do jogo, vou fazer análise do nosso momento e dar a minha opinião sobre tudo que está acontecendo, tá? Queria pedir com muito carinho para você se inscrever aqui no canal, se você não for inscrito. Se você estiver chegando agora, muito prazer, meu nome é André. Aqui é o canal Sentimento Tricolor, a casa do torcedor do Fluminense, torcedor de outros clubes também que gostam de futebol, vem aqui para trocar uma ideia. Seja muito bem-vindo. O nosso Instagram, galera, tá pertinho de bater aí 20 mil seguidores, então se você não segue a gente lá, siga o nosso Instagram também. E queria te recomendar, sempre falo aqui, galera, que todas as parcerias que eu sempre fecho com o intuito de te ajudar também, tá? E ontem eu recebi um depoimento muito legal lá no Maracanã de um torcedor que está adquirindo a sua casa própria com a Trip Imóveis, tá? Então, se você não conhece, se você nunca assistiu o vídeo aqui, deixa eu te explicar rapidinho. Você pode garantir a tua casa própria, o maior sonho da vida da maioria dos brasileiros aí, com R$ 500 de entrada e parcelas que variam de R$ 350 a R$ 600. Parcelas fixas, que não vão aumentar durante todo o período que você tiver que pagar. Os contratos da sua casa própria são assinados dentro da Caixa Econômica Federal. É uma parceria da Trip com a Caixa Econômica, tá? Então a Trip ela consegue realizar esse teu sonho dentro da cidade do Rio de Janeiro e no Grande Rio também. Então, ó, tô te recomendando, foi um testemunho muito legal, foi um depoimento muito legal, o rapaz ficou até emocionado, veio agradecer por ele estar conseguindo adquirir a casa própria através da Trip Imóveis, ele conheceu essa oportunidade aqui no canal. Então, se você tem esse sonho, perde tempo não, os contatos estão aqui no banner e lá no primeiro link da descrição também, tá legal? Vamos lá. Eu lembro de uma entrevista do Abel, que ele falou que o time reserva era mais ofensivo, mas o time titular era mais seguro, era mais eficiente, né? Palavras do Abel. Nos dois jogos, até então, mais importantes da temporada, que foi o segundo jogo do Fluminense contra o Olímpia, lá em Assunção, e o segundo jogo da semifinal do Carioca, por que eu tô falando que foram os dois jogos mais importantes? Porque um poderia classificar a gente para uma final de campeonato. Foi o que aconteceu ontem. O outro classificaria a gente para a fase de grupos, né? Nesses da Libertadores. Nesses dois jogos, o Fluminense sofreu 4 gols. 4. 2 em cada jogo. Sendo que nos dois jogos nós tínhamos a vantagem. Nos dois jogos nós jogávamos com 3 zagueiros, tá? Então, Abelão, eu acho que na tua próxima entrevista coletiva, esse discurso aí, ele já pode cair por terra, tá? Porque se tem uma coisa que esse time no 3-4-3 não tá conseguindo ser, é um time seguro. Aquela média de gols que a gente tinha tomado em 12 jogos, o Fluminense, se eu não estou enganado, a gente tinha sofrido 3 gols em 12 jogos. 3 gols em 12 jogos. Nos dois jogos decisivos, nós tomamos 4 gols. Então aquela segurança, aquela eficiência já caiu por terra, tá? Apesar de eu achar que os 3 zagueiros não é o grande problema é você 3 atacantes na teoria, porque na prática você tem 2. Porque o William Bigode é um jogador nulo e eu já sabia que isso ia acontecer. Eu já tinha cantado a pedra aqui para vocês lá atrás, que o William Bigode sendo utilizado como ponta, o Abel queimaria ele com a torcida e a gente achar que o William Bigode era um jogador podre que não servia para nada. Isso não é verdade. Ele tem a sua utilidade dentro do nosso elenco.
não atuando como ponta esquerda, tá? Então você joga com 3 zagueiros, com 3 atacantes, que na verdade são 2. Você joga com 2 alas, que é como se não tivesse nada ali, não servem para nada, não marcam e não atacam, principalmente pelo lado esquerdo. E no meio-campista tem a ausência de um homem de criação. Você tem 2 volantes que não criam absolutamente nada. E além de não criar, no desarme, que é a especialidade deles, também estão numa péssima fase. O que acontece? Se é para jogar com 3 zagueiros sem o Felipe Melo, Abel, tá na hora de mudar. Aí eu vou compartilhar do pensamento de você que tá aí do outro lado, que acha que não tem que jogar com 3 zagueiros. Eu acho, repito, que 3 zagueiros não é o problema, desde que o Felipe Melo esteja em campo. Dos 17 a 18 jogos do Fluminense na temporada, eu só deixei de ir a 2, em loco, tá? Que foi o segundo jogo contra o Madureira, na Taça Rio, no Campeonato Carioca, Taça Guanabara, e depois o último jogo com Boa Vista lá em Saquarema. Foram os únicos 2 jogos que eu não fui, o resto eu fui em todos. E desses 17, 18 jogos, eu presenciei em loco pelo menos uma meia dúzia de jogos que o Felipe Melo evitou derrotas nossas, tá? De forma absurda. Eu poderia citar aqui vários jogos. Fla-Flu, jogo contra o Milionários lá na Colômbia. Contra o Olímpia, ele foi o melhor jogador do Fluminense na partida, apesar do pênalti perdido. Nesse esquema de jogo de 3-4-3 que o Abel coloca, os zagueiros são os armadores da equipe. Então, tanto o Nino quanto o Felipe Melo são os jogadores responsáveis por fazer essa ligação com a parte ofensiva. E aí, por isso que o Abel enche o peito para falar quando alguém critica os 3 zagueiros, né? Ele, mas ninguém fala que eu jogo com 3 atacantes, porque o Fluminense joga exatamente assim. É ligação direta. Os zagueiros avançam, Nino, Felipe Melo e David Braz, e da linha intermediária, da linha do meio-campo, fazem lançamentos, bolas longas para os homens da frente. Ou para o Luiz Henrique de um lado, o John Arias, quando o Luiz Henrique não está, lá para o outro lado para o William Bigode, ou ligação direta na área com o Germancano. No meio-campo do Fluminense é um setor completamente inexistente, é um buraco. Então, se é para jogar com 3 zagueiros sem o Felipe Melo, não dá para jogar. Tem que mudar o esquema, tá? Botei aqui. Eu fiz algumas anotações, galera, para passar para vocês, porque é tanta coisa para falar que eu não quero esquecer de absolutamente nada. 4 gols em 2 jogos decisivos é completamente inaceitável. A nossa bola aérea continua fraca, a gente continua com problema. Só que o Abel insistiu com isso ontem. Só que a gente não tinha o Nino nem o Felipe Melo, a gente tinha Lucas Claro e Manuel. Então, sim, o Abel é um dos responsáveis, talvez o principal responsável por esse momento ruim, muito ruim, péssimo, que o Fluminense vive dentro de campo. Perder para um time podre, ruim, tecnicamente falando, como esse do Botafogo, é uma vergonha. Os torcedores do Botafogo estão falando que eles entraram em campo ontem com o time C. O goleiro realmente era o terceiro reserva. Era o terceiro reserva. O Botafogo tinha 12 desfalques. E a gente conseguiu perder para isso. Isso é inaceitável. Tá? O Abel, na entrevista coletiva, ele não tentou justificar o que aconteceu dentro de campo. Pelo contrário, ele estava muito abatido, muito chateado, e na primeira pergunta que foi feita a ele, pelo Daniel da Flu News, ele não respondeu a pergunta, mas ele falou que a gente estava na final não pelo jogo de ontem, mas pelo que a gente fez o campeonato inteiro. Porque pelo jogo de ontem a gente merecia ser eliminado, tá? O Botafogo merecia a classificação ontem, mereceu a vitória, mas o Fluminense, por tudo que fez aí ao longo do campeonato, tinha vantagem de 2 resultados iguais, e agora estamos na final contra o arquirrival pelo 3º ano seguido, tá? Eles já dão o tetracampeonato como certo. Já tem uma arte rolando nas redes sociais aí, que o Vasco foi o primeiro trivice deles, aí depois o Botafogo veio na sequência, também foi trivice deles, e agora chegou a hora do Fluminense, segundo eles. É um pouco de prepotência vindo de um rubro-negro que sabe que no Fla-Flu a história é diferente. Mas será que na final a gente vai conseguir manter isso? Veremos ao longo dessa semana, tá? Me chamou muita atenção, galera, porque assim, é muito fácil eu querer surfar aqui na onda e cair em cima de pancada em cima do Abel, né? O Abel é o único responsável, fora Abel, velho gagá e tal. Eu não falo isso, eu respeito acima de tudo ele como homem, como senhor de idade que ele é. Mas me chamou muita atenção na entrevista, ainda dentro do campo, do Germancano, quando a repórter foi perguntar a ele sobre o jogo e tal,
ele soltou a seguinte frase, abre aspas pro Germancano, tá? Autor do gol da nossa vitória, da nossa classificação para a final. Fizemos um jogo muito ruim. Atenção agora. Não fizemos nada do que o professor Abel pediu. Fecha aspas. O Abel é o único culpado, galera. O Abel é o único culpado. Repito, ele é o principal. Ele é o comandante da equipe, ele é que monta, ele que escala. Mas e a postura apática do time do Fluminense dentro de campo? Será que a culpa também é do Abel? Ou será que a culpa é dos salários atrasados? O time do Fluminense é completamente outro dentro de campo em relação ao time de 15 dias atrás, antes daquela merdalhada toda lá da venda do Luiz Henrique. É um time completamente diferente. Coincidentemente, olha bem o que eu tô falando, o time do Fluminense, ele tá há 2 semanas fazendo em declínio total. Muito mal comparando, parece aquele avião chinês que caiu de bico. Né? O Fluminense não vem piorando aos pouquinhos, não. A gente está descendo assim, ó, vertiginosamente. A nossa queda de produção é assim, ó, é na vertical. Coincidentemente, hoje, dia 28 de março, está completando hoje 18 dias de salário atrasado. Será que tem alguma coisa a ver? Eu falei na live de ontem, tá? Eu prefiro acreditar que não. Comemorar como o Cano comemorou, o Fred enlouquecido atrás dele, alguns outros jogadores também. Ver o Felipe Melo girando camisa lá na arquibancada do Maracanã. Arquibancada não, né? Lá no setor que ele tava, lá no Maracanã. Tirou a camisa e começou a girar cantando com a torcida. Eu me nego a acreditar que esses caras estejam fazendo corpo mole, tirando o pé. Mas que tem jogador do Fluminense apático dentro de campo, isso tem. Se é por causa dos salários ou não, a gente vai saber num curto espaço de tempo. E eu avisei ontem na live, tá? Se eu souber, se eu tiver a certeza, a informação e a certeza, que tem jogador do Fluminense de sacanagem dentro de campo, tirando o pezinho, não se dedicando, sendo apático, porque o salário está atrasado, eu vou explanar de uma forma aqui no canal que eu nunca explanei. Eu sei que tem gente aí que vai defender o jogador. Ah, mas como é que ele vai jogar se não recebe? É exatamente isso, então não joga. Fala que não tá com a cabeça, que não quer jogar, que não vai entrar em campo enquanto os salários não forem pagos. Agora, entrar, vestir a armadura do Fluminense e jogar de sacanagem serão explanados aqui no canal. Espero que isso não esteja acontecendo e prefiro acreditar que não esteja. Prefiro acreditar que seja uma apatia por outros motivos, que estejam abalados psicologicamente ainda com a eliminação na Libertadores. E aí, se for realmente isso, quem tem que ser demitido não é o Abel, não, é a psicóloga. Porque já deu. Já deu. Nós, torcedores, estamos com a ferida aberta no nosso peito. Os caras são profissionais. Recebem centenas de milhares de reais para performar. Primeiro jogo contra o Botafogo eu entendo. Poucos dias depois, 5 dias depois, ok. Passou, acabou. O time tem que voltar a performar, tem que voltar a se entregar dentro dos jogos. Esse time do Fluminense não está se entregando, tá? O Abel falou na coletiva, numa das perguntas lá, que o objetivo do Fluminense, a pergunta foi feita assim, Abel, porque com o elenco que você tem, com os meias que você tem, você não consegue propor o jogo, você não consegue criar, massacrar o adversário. E ele falou, o nosso objetivo é sempre ter a posse de bola, mais do que isso. O nosso objetivo sempre é dominar o adversário. Só que a gente não está conseguindo fazer isso. Os nossos jogadores, principalmente do meio para frente, estão muito abaixo do que eles vinham produzindo. Estão muito abaixo do que eles vinham produzindo. O Abel falou isso ontem. O Abel deu uma arremessada monstruosa no Cris Silva ontem. E até o celular tá falando sozinho aqui. E tem razão, né? Porque ele falou assim, o Cristiano vinha mal, a torcida vaiando ele. Aí eu coloquei o Pineda. Aí o Pineda, a torcida começou a reclamar do Pineda. E ele viu que o Pineda é outro jogador horroroso. Tava mal. Aí eu voltei com o Cris. Só que aí nessa entrevista o Abel fala assim, o Cristiano até jogou bem, mas se a gente for parar para ver, o segundo gol do Botafogo foi muito parecido com o segundo gol do Olímpia. Que foi responsabilidade de quem? Dele mesmo. Tá? O primeiro gol do Botafogo foi uma perda de bola nossa no ataque, ou melhor,
Não foi uma perda de bola, foi uma tomada errada de decisão. De quem? Do John Arias. A bola estava no ataque do Fluminense, ele tinha um jogador aberto, livre pela ponta, e tinha um jogador centralizado no meio, não lembro exatamente quem era. O John Arias tomou a decisão do passe errado, o Botafogo saiu no contra-ataque e conseguiu marcar o gol. Falar nisso, que bagunçada que aquele Mukirana lá do Botafogo deu, hein? Mukirana, porque a atitude que ele teve em chutar a bandeirinha de escanteio com a bandeirinha do Fluminense lá, jogar a bandeira longe, ir pra torcida, botar o dedinho, mandar calar a boca. Você não é ninguém. Nunca ouvi teu nome, tua figurinha, tua cara num álbum de figurinha. Você não é ninguém. Você tá no clube certo, tá? Você é tão inexpressivo quanto o time que você joga. Chora agora na cama que é lugar quente. Não adianta fazer postagens em rede social pedindo desculpa, não. Você não fez uma, você fez 2 vezes. Presta bem atenção antes de desrespeitar a bandeira. A bandeira a bandeira do Brasil, por exemplo, é o 01 do Brasil, é o mais antigo. Ninguém está acima da bandeira de uma instituição, de um país. O presidente do Brasil está abaixo da bandeira. Se tiver o presidente e a bandeira, o militar presta continência para a bandeira. Então presta muita atenção antes de você desrespeitar a bandeira, o escudo de qualquer clube, porque o mundo é pequeno, o mundo dá volta. Tá? Então presta bem atenção. A tua sorte é que não tinham jogadores dentro de campo como Felipe Melo, Fred, Iago Felipe, porque os jogadores do Fluminense foram frouxos naquele momento. Não teve um para chegar ali e enquadrar o cara. Tá? Aí isso aí mostra bem o comportamento deles dentro de campo, né? Mostra bem o comportamento deles dentro de campo. Não me surpreende. Me surpreenderia se tivesse o Felipe Melo, um Fred e o Iago Felipe. Esses caras sabem o que representa a instituição Fluminense. O resto que estava ali não me surpreende em nada. Tá? Ontem o Abel fez as substituições, por mais tardias que fossem, né? Porque ele espera o leite derramar. Né? Antigamente aqui em casa se esquentava leite na chaleira. Você que é mais antigo aí deve lembrar. Né? Fervia o leite. Botava o leite na chaleira, ligava, fervia. E aí se botasse o fogo muito alto ou esquecesse, o leite fervia, subia e derramava tudo, cagava o fogão todo. Já cansei de fazer isso, coitado. Minha mãe já cansou de limpar o fogão, de tanto leite que fervia e eu cagava o fogão todo. Pois é, o Abel espera exatamente o leite ferver para poder mudar alguma coisa, né? Para poder botar o papel alumínio no fogão, né? Fazendo uma analogia aqui, rápida, até para dar uma descontraída. Não sei se você usa ainda, antigamente usava-se papel alumínio no fogão, né? Que aí se sujasse alguma coisa, você tirava o papel alumínio e jogava fora. Aí o Abel espera o leite derramar, cagar o fogão todo, e vai e coloca o papel alumínio por cima do leite derramado no fogão. Só que as mexidas que ele fez ontem, ele colocou o Ganso, o Nonato e o Cris Silva, não mudaram em absolutamente nada. Tá? O Ganso até entrou, o Ganso... Eu queria muito que tivesse sido aquele gol do Ganso. Nada contra o Cano, ótimo, excelente, faz o L, tira a camisa, gira. Mas o Cano pegou de esquerda, o Ganso pegou de esquerda, deu uma chapada bonita, a bola explodiu no travessão, merecia fazer aquele gol, até para ele poder ganhar mais confiança e quem sabe o Abel olhar para o Ganso com outros olhos. Porque no cemitério de criatividade que tem no nosso meio campo, já falei aqui e repito, o Ganso é titular absoluto desse time. Tá? Nonato entrou, não conseguiu ajudar em nada, e o Cris Silva piorou o que já estava ruim. Se o Pineda já vinha fazendo uma péssima apresentação, o Cris Silva deixou um buraco negro na esquerda lá, que o Botafogo aproveitou. E se fosse o time um tiquinhozinho assim melhor, igual o tamanho da torcida deles, ó, desse tamanho, tinha vencido o jogo por 3-4-0. Porque a nossa ala esquerda era um buraco incrível. É impressionante, ele não consegue marcar e na hora de apoiar, nem a linha de fundo ele consegue ir. A defesa do Botafogo dava o setor esquerdo todo para o Cris ir até a linha de fundo e cruzar. Ele teimava em cruzada intermediária. Não tem jeito, galera. É limitação técnica. Ele é isso aí. Aí eu pergunto, a culpa é do Abel? Aí você vai falar, tem o Marlon lá, né? Pois é, o Marlon é um outro mistério. Por que o Marlon nunca joga no time do Fluminense? Jogou no passado por puro e completo desespero. Porque era Danilo Barcelos e o Egídio já estava fora, né? Como é que o Cris Silva e o Pineda têm chance e o Marlon não tem? Apesar de achar que o Marlon não é salvação para nada, tem que ter uma chance. Eu tô começando a acreditar que pior do que o Cris e o Pineda ele não é. Então, minimamente igual tem que ter chance, tá? E o Natan? O que é o Natan no time do Fluminense, no elenco? O Fluminense brigou, se estapeou com o Santos para contratar o Natan.
pagou 10% de aumento por mudança de local, R$ 1 milhão de empréstimo ao Atlético Mineiro. Independente do como tá o jogo, se tá fácil pra gente, se tá difícil, o Natan não joga, não entra. Repito, galera, foi uma das principais contratações pra temporada. E o cara não entra. Eu acho que o Abel, no mínimo, tinha que dar uma explicação pra isso. E não vem com esse papo de elenco, que tem que rodar o elenco. Porque se o Iago tava mal, ele tirou o Iago, botou o Martinelli. O Martinelli tá mal, bota o Nonato não rende. O Natan é um cara que poderia fazer, por exemplo, essa função de segundo volante, com uma qualidade de transição e saída de bola muito maior do que os outros três. Por que todo mundo tem chance e o Natan não? Por que o Marlon não joga, nem relacionado é? São mistérios naquela caixa preta que é o Fluminense, que eu acho que a torcida merecia uma resposta. Né? 21 minutos já de vídeo, galera. Eu vou encerrar por aqui. Se eu for falar tudo que eu quero falar, vai virar uma live. Então, eu vou encerrar por aqui. Estamos na final. O Fluminense praticamente não vai treinar. O jogo já é depois de amanhã. E a bênção, João de Deus. O Fla-Flu é uma coisa à parte. É um jogo à parte, completamente diferente de tudo e qualquer coisa que você vê o Fluminense jogando o Fla-Flu e depois jogando outros jogos. Então, André, você tem esperança no título? Tenho. Mas os caras são amplamente favoritos e, obviamente, que a maior chance de títulos hoje é deles. Mas, repito, quando a bola rola no Fla-Flu, é uma coisa mística que acontece e qualquer coisa ali pode acontecer. Tanto para um lado quanto para o outro. Tá legal? Dependendo do momento que você assistir esse vídeo, hoje vai ter o sorteio da Copa do Brasil e eu vou fazer uma live aqui no canal a partir das 14 horas. Se você assistir esse vídeo antes, cola comigo lá. Se você assistir depois e puder assistir a live já gravada, eu agradeço bastante também. Tá legal? Vai aqui na Trip, hein? Não deixa de realizar o sonho da tua casa própria, não. Tá legal? Fique com Deus, galera. Forte abraço. Saudações tricolores.